Olá, meu nome é Simone, eu moro em Quatiguá e a minha área de atuação é na educação especial. Hoje eu vou falar sobre o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que seria um planejamento das intervenções pedagógicas a serem realizadas no período contrário ao horário que o aluno estuda. No caso aqui, o nosso plano está sendo elaborado para o aluno JP. Ele tem 13 anos, estuda no 6º ano do ensino fundamental, no período vespertino. E como cronograma de atendimento na sala de recursos multifuncional, estão disponíveis para o aluno JP às segundas e quartas-feiras, das 9h10 às 11h05. De acordo com a avaliação pedagógica acadêmica, o diagnóstico do nosso aluno é o seguinte: ele possui deficiência intelectual. Isso faz com que ele tenha muita dificuldade de aprendizagem e a defasagem de conteúdos advindas de anos anteriores, aí que o acompanham em toda a sua trajetória escolar. As principais características do JP é que ele possui um ritmo lento de escrita, ele tem dificuldades na escrita de palavras, assim, com as dificuldades ortográficas. Ele também tem dificuldade em produzir textos, em interpretar. Ele também, em matemática, possui uma grande dificuldade na realização das operações com recursos, especialmente na multiplicação e na divisão. De acordo com a taxonomia de Bloom, que é uma escala sistematizada, o aluno JP, no domínio cognitivo, encontra-se nas escalas do lembrar e entender, que são as primeiras escadas ali dessa taxonomia, que foi desenvolvida por Benjamin Bloom, portanto esse nome, lá dos Estados Unidos. Nos aspectos sociais e psicoafetivos, é possível observar que o JP possui uma grande agitação. Ele fala bastante, se locomove muito pela sala, ele também é bastante distraído. Tudo que acontece ali ao seu redor faz com que ele perca seu foco. Ele tem uma desorganização constante ali com seus pertences, não consegue se organizar, não consegue manter os materiais na carteira e, por consequência, ele também não se socializa com o pessoal da escola. Ele tem muita dificuldade em interagir com seus amigos, seus colegas. Quanto à organização do atendimento, então, na sala de recurso multifuncional, este aluno é atendido 2 vezes por semana, durante 2 horas aulas, e esses atendimentos eles podem ser tanto individual, caso seja necessário, quanto em grupo. Aí seriam com os alunos da mesma série, ali do mesmo ano, que ele estuda no 6º. E até assim, se for em grupo, seria melhor para a socialização, eles poderiam aprender ali de forma conjunta. No objetivo geral, que é a ação e o currículo, a gente percebe que o aluno precisa, que a gente realize esse planejamento de acordo com os conteúdos do 6º ano, que é o ano em que ele está matriculado. E as ações, a gente vai focar ali nos maiores desafios, nas maiores dificuldades do JP, que são ali em língua portuguesa. Primeiramente, a gente vai fazer, claro, o nivelamento, uma retomada dos conteúdos que já foram vistos, para a gente perceber em que fase ele está, se ele tem mais dificuldade em escrever ou em ler. No caso dele ali, as dificuldades maiores estão exatamente na leitura e na escrita. Ele não possui assim uma fluência, um ritmo, uma entonação na leitura. E também, consequentemente, ele apresenta dificuldades na escrita. Ele possui alguns erros ortográficos que serão trabalhados, na sala de aula, através da escrita, das produções que ele irá fazer. Ele também precisa melhorar na questão da coesão e na coerência. A coesão são aqueles elementos conectivos que unem as frases, e a coerência é aquela ideia de começo, meio e fim, é organizar as sequências, os fatos de forma lógica. Ali também, na pontuação, ele precisa respeitar, tanto na leitura, ler com calma, respeitar as vírgulas, os pontos,
quanto na escrita, que ele tem que treinar assim um pouco mais. Na interpretação de texto, também ele tem dificuldade de entender o que ele leu. Então também precisa de um treino, precisa ser acompanhado, ele precisa exercitar a leitura silenciosa, a leitura em voz alta, a leitura em grupo, para que também melhore na parte da escrita. Daí em matemática, também é preciso fazer um nivelamento, né? Revisar os conteúdos que ele já aprendeu e depois a gente vai para as principais dificuldades do JP, em que estão ali operações com recursos. Ele possui muita dificuldade, especialmente na multiplicação e na divisão. Então a gente percebe que ele não conseguiu adquirir ali o conceito da tabuada, porque para a divisão, para a multiplicação, se não souber a tabuada, não tem como conseguir fazer mesmo as operações. Então a gente vai fazer um trabalho de construção dessa tabuada para que ele perceba, para partir aí do simples para o complexo. Quanto à interpretação e resolução de situações e problemas, também, como ele tem essa dificuldade de interpretar lá em língua portuguesa, ele traz para a matemática essa dificuldade também. Então a gente vai tentar trazer atividades ilustradas, tentar propor soluções para que ele perceba qual será a melhor forma de resolver essas situações e problemas. Aí nos objetivos específicos é que serão realizados os encaminhamentos metodológicos em si. Então ali nós temos, em língua portuguesa, é necessário se utilizar de vários materiais concretos. Podem ser jogos de palavras escritas e daí colocadas no papel para ele montar as frases, para chegar até a produção de um pequeno texto, para que depois ele vá organizando essas ideias com essa coesão e coerência, né? Para a gente explicar quais são esses elementos conectivos da coesão, as conjunções, o que ele pode colocar, trocar ali para ficar melhor a frase. Aí na coerência a gente olha o que aconteceu antes, o que vem depois, para ele conseguir ter essa sequência lógica dos fatos, para que ele consiga fazer uma boa produção textual. Aí a gente pode trabalhar bastante também com os gêneros textuais, a poesia, o poema, as quadrinhas, né? Os quadrinhos, a bula, a receita, tudo isso para estimular, para ele perceber que existem várias formas de escrita e até poderia ali colocar esses gêneros em cartazes, porque o aluno com deficiência intelectual tem muita dificuldade na abstração. Então, se ele puder ver, se ele puder ter esse apoio, é muito mais fácil para ele compreender. Então, ali na sala de recursos e também na sala de aula regular, poderiam ter esses cartazes como um apoio. Ali também a gente pensou que ele poderia produzir esses textos tanto no caderno quanto digitar no computador e até passar para um cartaz mesmo, porque já que ele tem a dificuldade na escrita, né, ele tem os erros lá ortográficos, quando ele vê o que ele escreve, né, se tiver grande, por exemplo, no cartaz, é mais fácil de visualizar, será que eu escrevi de uma forma correta, será que não? Então a gente dá essa sugestão também. Aí tem os mapas mentais, que são umas espécies de diagramas, assim, que tem as palavras-chave, que facilitam a aprendizagem. Então é uma forma de memorização. Ali o aluno mesmo pode, né, auxiliado por nós, construir esses mapas como uma forma de lembrete, como uma forma de organização, para que ele tenha uma sequência ali. O que eu vou fazer agora? O que vem depois? Primeiro aqui na atividade, como que eu faço? Em seguida, o que vem? E depois também a gente pode usar os jogos interativos, que tanto podem ser esses jogos de palavras, jogos que a gente tem na nossa sala, quanto jogos online, como o Word Wall, por exemplo. Aí na matemática, também a gente pode se utilizar de vários materiais concretos. Ali a gente pode usar um ábaco, um material dourado, o bingo, que pode trabalhar toda aquela sequência numérica, né? Já pode aproveitar para ele escrever o nome dos números por extenso, já que ele tem essa dificuldade ortográfica.
E daí assim, a gente parte do simples para o concreto, a gente retoma lá do início, né? Os materiais, essa escala Cuisinart, que é uma escala com cores, né? O aluno pode manusear, ele pode mudar de lugar, ele pode trocar as cores para ver a quantidade. As réguas numéricas são parecidas também com a escala, só que daí elas são realmente numeradas, um pouco mais fácil até de trabalhar. E daí, no caso, que esse aluno tem muita dificuldade na multiplicação e divisão, é interessante que se construa com ele a tabuada, através de sucatas, tampinhas, palitos, para ele ver como que funciona, como que é essa questão da tabuada. Porque se você construir ali com ele vai recordar, ele vai relembrar como que vem esse processo até chegar na resolução das atividades ali propostas e também na resolução das situações problema. E assim, se o atendimento for em grupo, ele também, além de tentar melhorar essa socialização aí com os colegas, eles juntos podem tentar chegar a uma solução aí para essas situações. Acredito que seja isso. Espero que o meu plano esteja de acordo com a proposta da CED. Muito obrigada!